a gente tinha uma vida muito louca, doida, porque a gente fazia tudo assim, bagunça mesmo, adorava fazer, a gente perturbava até os vizinhos, porque ficava numa balada aqui dentro, né? A casa lotada, muitos amigos, entre aspas, né? Que não eram amigos, hoje a gente sabe. Eu era mãe de santo, então quando a gente está nesse mundo assim de perdição, a gente tem muitos amigos, a casa vive cheia, lotada. Só que eu falei para o meu marido, a gente tem que mudar de vida, não podemos continuar assim. Aí eu comecei a querer mudar, a ser transformada. Aí eu falei que eu não queria mais ser espírita, fiquei 12 anos no espiritismo. Eu falei, eu não quero mais essa vida para mim, eu quero mudar. Estava cansada daquela vida. Foi aonde eu comecei pela TV, a procurar canais assim evangélicos, né? Então eu me encontrei, eu até falo, eu me converti pela TV. Aí comecei a procurar a igreja. Fui uma semana escondida do meu marido, depois eu fui obrigada a comentar com ele. Aí eu falei, não, eu quero uma mudança de vida. Então quando eu comecei a ir para a igreja, já fazia uma semana, foi assim, foi muitas afrontas, muitos ataques do inimigo, eles se levantaram mesmo, porque eu, por minha conta própria, eu quis sair daquela vida. Uma vida que não era para nós. Eu tenho 2 filhas, na época elas eram solteiras, elas estavam entrando na nossa, a gente bebia, fumava, então era uma vida muito doida mesmo, né? Aí eu fui para a igreja, eu comecei a ver que aquilo lá era só loucura, era tudo errado. E eu falei para o meu marido, daqui para frente eu vou para a igreja. Aí ele acabou concordando, depois de uma semana ele acabou concordando, só que eu ia sozinha, eu fui a primeira a me converter. Teve uma noite que eu tive um sonho muito real, e esse sonho me mostrava como se, assim, uma pessoa tirasse uma venda do meu olho. Eu via sair, como se fosse um paninho preto, saindo assim do lado. Aquele paninho preto. Aí depois eu tive discernimento, né? Porque eu já estava na igreja, tudo. Eu tive discernimento que Deus tirou aquela cegueira espiritual de mim. Dali para frente eu comecei a servir a Deus, assim, com muita garra mesmo, muito desejo. A minha vida era só igreja. Eu estava aqui em casa, era louvores. Aí eu punha louvor bem alto. Já estou na igreja há 18 anos. Eu sou uma diaconisa na igreja, meu esposo é segurança. Nós amamos a igreja Renascer em Cristo. Eu falo, eu renasci na igreja Renascer em Cristo. Depois de 6 meses que eu estava na igreja, eu comecei a sentir dores terríveis no corpo, muitas dores mesmo. Aí eu procurei o clínico geral, ele fez vários tipos de exames e só me dava medicamento. Aí depois de 1 ano eu orando bastante para Deus revelar o que é que eu tinha, porque ninguém tem tanta dor assim à toa, né? Aí depois de 1 ano, aí foi constatado que eu tinha lúpus. Então eu sofri muito com essa enfermidade, foi dores terríveis. Eu ficava o dia inteiro deitada na cama, com vários cobertores em cima de mim, de tanto frio que eu tinha por causa das dores, que a dor ela causa muito frio. Eu tomava 20 comprimidos por dia, inclusive eu tomava morfina para tentar cessar a dor. E eu soube que o Bispo Tide ia estar na Regional de Osasco, aí eu fui lá, pedi para o meu marido, fomos lá à noite, e eu expliquei para ele toda a situação que eu estava passando, mostrei para ele a sacola de remédios. Eu falei, Bispo Tide, eu determinei, eu não vou tomar mais esses remédios. Aí ele falou, não, você vai tomar esses remédios, porque você vai cuidar da parte espiritual e da parte material. Ele falou, eu tomo cortisona. Ele falou para mim, ele falou assim, se você tem que passar por essa fase por um tempo, você vai continuar. Você vai se tratar direitinho, só que a partir de hoje eu determino a tua cura. Ele fez a oração por mim, me ungiu e determinou a minha cura. E daquele dia, passou acho que 1 mês mais ou menos, eu tinha que fazer novamente um check-up.
Aí eu fiz o check-up, deu não reagente. Hoje faz 8 anos que eu não tenho mais essa doença. Fui liberta daquelas dores. Pedi até perdão para Deus, que eu cheguei a pedir para Deus me levar, porque o sofrimento foi muito grande. Estou totalmente liberta desse lúpus, não tenho mais. Hoje eu sou uma gideã da conquista, as minhas filhas também são, porque elas vê a bênção na minha vida, então elas também quiseram essa bênção para elas, né? E assim, na igreja eu falava que eu era catadora de Gideão, caçadora de Gideão, porque as bênçãos que eu tive para mim, eu queria que todos na igreja recebessem essa bênção também. E a importância de ser Gideã é uma coisa espiritual, é uma bênção. Só você vivendo para ter essa certeza. Então eu aconselho as pessoas a serem Gideão. Quantas vezes, para todas as necessidades que tiver, né? Para enfermidade, para financeiro, para tudo, para o casamento. Quantos casamentos destruídos, a pessoa vai e faz o carnê de Gideão, aí reconcilia. Então eu acredito que ser uma Gideã é uma bênção, é um mistério, assim, coisa linda mesmo do Espírito Santo. Só Ele mesmo para nos abençoar.